Depois de Estela finalmente revelar a verdade, que Ernesto é o pai biológico de Annabella, o mundo do vilão simplesmente desaba. Ele fica parado, imóvel, olhando para Estela sem acreditar no que acabou de ouvir. A revelação cai como uma bomba. E naquele instante, Ernesto desiste de levar a menina. Mas a surpresa não para por aí. O homem também decide se entregar à polícia depois de todos os crimes que cometeu. E mais, Ernesto ainda promete levar Sandra junto com ele. Essa decisão será suficiente para deixar a megera completamente em choque, porque ela vai pagar muito caro por tudo. Tudo acontece logo após a tensa tentativa de sequestro de Annabella. Desesperado, Ernesto entrou em ação. Ele pretendia usar o sequestro da menina como a última cartada para escapar da prisão. Afinal, ele já tem uma longa lista de crimes nas costas, e a polícia finalmente deu voz de prisão ao crápula. Quando vê Annabella prestes a ser levada, Estela grita, tomada pelo desespero. E então solta a verdade que muda tudo. Com a voz tremendo, ela revela: Annabella é minha filha, e você, Ernesto, é o pai dela. As palavras fazem Ernesto tremer. As pernas dele ficam bambas, como se o chão tivesse desaparecido. Ernesto encara Estela, confuso. Pera, Estela, é verdade isso que eu ouvi? Você está dizendo que Annabella é minha filha? Os olhos dele se enchem de lágrimas enquanto tenta se aproximar. Mas Estela dá um passo para trás imediatamente. Nem pense nisso. Você nunca vai chegar perto da Annabella. A menina, sentindo o clima pesado e sem entender aquela confusão, pergunta: Mamãe, o que foi? O que está acontecendo? Estela tenta manter o controle. Depois eu explico melhor, minha filha. Agora fica aqui comigo. Então ela encara Ernesto novamente. Vá embora, Ernesto. O vilão ainda tenta reagir à revelação. Mas você não pode fazer isso comigo, Estela. Você joga uma bomba dessas na minha vida e acha que vai ficar tudo bem? Me deixa ver a menina. Ela é mesmo minha filha. Ele tenta se aproximar de Annabella outra vez, movido por um sentimento estranho que ele nunca tinha sentido antes. Mas Estela o impede imediatamente. Ernesto, eu só te contei isso porque você estava prestes a levar a minha filha embora. Espero que agora você tenha um pouco de consciência e entenda o que está fazendo. Ela continua firme. Eu não quero nada de você. Não quero dinheiro, não quero explicação e muito menos quero você perto da minha filha. O olhar dela fica duro. A única coisa que eu quero é ver você apodrecer na cadeia por tudo o que fez comigo. Ernesto fica em silêncio. Ele olha para o vazio, tentando processar tudo. A ficha começa a cair lentamente. Então, ele suspira e diz: Sabe de uma coisa, Estela? Você tem razão. Um silêncio pesado toma conta do lugar. Chega dessa história. A forma seca e decidida com que ele fala deixa até a enfermeira que estava ali por perto chocada. Ernesto então conclui, com um tom de despedida: Eu só espero que um dia você me deixe conhecer a minha filha. Ele olha para Annabella e completa: Fica tranquila, eu não vou mais te levar embora. A renúncia de Ernesto muda completamente o rumo da situação. Ele sai de cena, deixando Estela parada, surpresa com tudo o que acabou de acontecer. Pela primeira vez, parece que o vilão finalmente entendeu todo o mal que estava causando. Enquanto Ernesto se afasta, Annabella continua olhando para Estela, completamente confusa. A menina não consegue entender o que acabou de ouvir. Mamãe, o que foi aquilo que você disse? Estela respira fundo, tentando se acalmar. Então, se abaixa diante da filha e fala com carinho.
Eu vou te explicar tudo com calma, minha querida. Ela faz uma pequena pausa, como se reunir forças fosse difícil. Mas a verdade é que sim, o Ernesto é o seu pai. Anabela arregala os olhos. Estela continua com a voz firme. Eu nunca te contei antes, porque aquele homem é o pior sujeito que eu já conheci na minha vida. Você não merecia carregar esse peso. Ela segura o rosto da filha com delicadeza. Aquele homem não é bom, e você mesma já percebeu isso. A revelação deixa Anabela completamente perdida. A menina tenta entender como aquele homem tão assustador pode ser o seu pai. Enquanto isso, Ernesto caminha pela rua totalmente atordoado. A cabeça dele está fervendo. Ele passa a mão no rosto, tentando processar tudo o que acabou de descobrir. Meu Deus! Ele murmura para si mesmo. Então quer dizer que eu tenho uma filha minha. Ernesto balança a cabeça incrédulo. Como uma coisa dessas foi acontecer? Ele fica alguns segundos em silêncio, olhando para o nada. Então suspira profundamente. Talvez esse seja o sinal que eu estava esperando. A voz dele sai pesada, carregada de decisão. Chega de farsa. Chega dessa bagunça toda. Eu não tenho mais por que fugir. Ele ergue o olhar determinado. Está na hora de encarar tudo o que eu fiz e aceitar o que o destino tem guardado para mim. Então completa, quase como um adeus. Sinto muito, Sandra, mas a nossa aliança termina aqui. Fica claro que algo dentro de Ernesto mudou depois dessa descoberta. Pouco tempo depois, Ernesto aparece na porta da delegacia. Ele entra com passos lentos, com uma expressão de derrota e aceitação. A presença dele deixa os policiais imediatamente em alerta. O delegado arregala os olhos sem acreditar. "O que você está fazendo aqui?" Ele aponta rapidamente. "Guardas, interceptem esse homem imediatamente." Mas Ernesto levanta as mãos tranquilo. "Calma, delegado." Ele fala sem qualquer resistência. "Eu não vim aqui para causar problema." Então completa. "Eu vim me entregar." O delegado franze a testa, desconfiado. Ernesto continua com sinceridade inesperada. "Mesmo que não fosse minha intenção tirar a vida da Estela, eu cometi esse crime contra ela." A confissão deixa até o delegado surpreso. Sem dizer mais nada, os policiais conduzem Ernesto até a cela. E ali, ele começa a cumprir sua pena, colocando um ponto final na própria liberdade, na tentativa de salvar o que ainda resta da sua alma. A notícia da entrega voluntária de Ernesto não demora a se espalhar pela cidade. Em poucas horas, todos estão comentando o caso. Os moradores ficam chocados com a reviravolta inesperada. A informação se espalha como fogo, e Estela será uma das primeiras a ouvir a notícia. Ela fica parada, tentando acreditar. "Meu Deus!" ela murmura surpresa. "Então o Ernesto se entregou mesmo?" Estela balança a cabeça incrédula. "Essa eu realmente não esperava." Tomada por uma mistura de alívio e inquietação, decide confirmar tudo com os próprios olhos. Sem perder tempo, Estela vai direto para a delegacia. Ao chegar lá, ela encontra Celso. O homem a recebe com um olhar cheio de confusão. "O que está acontecendo, Estela?" Ele pergunta, ainda surpreso. "Por que o Ernesto se entregou?" Estela respira fundo, ainda tentando organizar os pensamentos. Então, começa a contar tudo. Ela explica que Ernesto tentou sequestrar Anabela em um ato desesperado e que, para impedir uma tragédia, ela foi obrigada a revelar a verdade. A verdade que guardou por tantos anos, que Ernesto é o seu pai.
Celso abraça Estela com força, tentando transmitir um pouco de segurança naquele momento tão pesado. Ainda incrédulo, ele diz: "Minha nossa, essa eu realmente não esperava." Ele se afasta um pouco, olhando para ela. "Então quer dizer que você contou mesmo que a Anabela é filha dele?" Estela respira fundo. A decisão ainda pesa em seu peito. "Eu não tive outra alternativa, Celso." Ela fala com sinceridade. "Se o Ernesto não soubesse da verdade, ele ia levar a minha filha embora." Celso balança a cabeça devagar, lamentando o destino da menina. Anabela realmente não merece um pai como esse. Ele suspira. "Mas eu também estou chocado com a atitude do Ernesto." Celso continua, pensativo. Faz alguns dias que ele está tentando mudar, tentando fazer as coisas do jeito certo. E agora ele aceitou a prisão. Ele encara a Estela. Parece que dessa vez ele está dizendo a verdade. Mas Estela não se deixa convencer tão facilmente. As cicatrizes do passado ainda são profundas. Com firmeza, ela responde: "Eu não acredito nisso." O olhar dela endurece. "O Ernesto fez muito mal, não só para mim, mas para muita gente. Ele merece pagar por tudo o que fez." Ernesto entende perfeitamente a dor dela. Então concorda. "Você tem razão, Estela." Ele respira fundo. "Bom, acho que agora acabou mesmo." Um leve sorriso aparece em seu rosto. "Você finalmente pode ser feliz." Mesmo com cautela, os dois sentem um certo alívio. A prisão de Ernesto parece finalmente colocar um fim naquele pesadelo. Agora, o vilão vai começar a ver o sol nascer quadrado. Mas Estela ainda sente algo dentro do peito. Uma necessidade de encarar o homem que destruiu tanta coisa em sua vida. Reunindo coragem, ela caminha lentamente até a cela. Ernesto está ali, sentado, abatido, sem a arrogância de antes. Estela para diante das grades e pergunta, amarga: "Por que você fez isso?" Ernesto levanta os olhos, cansado. Ele responde em tom baixo: "Você pode não acreditar em mim, mas é a verdade." Ele respira fundo. "Eu estou tentando ser alguém melhor. Estou tentando me redimir, pelo menos um pouco, por todo o mal que eu causei." Ele acrescenta: "O padre é testemunha do meu arrependimento." Então olha diretamente para ela. "Eu só espero que, um dia, você me deixe conhecer a minha filha." Mas o perdão de Estela está muito longe. Ela responde imediatamente, indignada: "Não." A palavra sai firme. "Nunca. Eu nunca vou permitir uma coisa dessas." Ela encara Ernesto com frieza. "Eu quero você bem longe da Anabela." Estela continua: "E além disso, com essa lista enorme de crimes, você nem vai conseguir sair daí." Ela respira fundo. "Eu não sinto ódio no meu coração, Ernesto." Uma pausa. "Mas sinto alívio, porque tudo finalmente foi resolvido." O silêncio toma conta do lugar. Ernesto abaixa a cabeça. Sem discutir, sem reagir. Ele aceita as palavras duras de Estela. Aceita também o destino sombrio que o espera. Agora, seus dias serão vividos atrás das grades, em total isolamento. Mas essa história ainda está longe de acabar. Porque a confissão de Ernesto vai cair como uma bomba na vida de Sandra. A vilã ficará completamente em choque. Quando recebe a notícia da prisão dele, Sandra perde totalmente o controle. Tomada por desespero e fúria, ela começa a gritar. Objetos voam pela sala. Ela arremessa tudo contra a parede, quebrando o que encontra pela frente. O caos toma conta da casa. Ao ver aquela cena, Olga corre imediatamente para tentar intervir, antes que Sandra destrua absolutamente tudo. Ao ver Sandra completamente fora de controle, Olga corre para tentar impedir que a situação piore. Com medo de que a patroa se machuque,
ou acabe chamando a atenção demais, ela tenta acalmá-la. Calma, baronesa. Quebrar as coisas não vai adiantar nada. Mas Sandra, com os olhos cheios de ódio, explode. Fique em silêncio, Olga. Ela grita furiosa. Você não tem nada para falar comigo. Sandra respira com dificuldade, dominada pela raiva. Por que aquele maldito do Ernesto fez isso? Ela bate na mesa com força. Ele estava pronto para sequestrar aquela surdinha. Então completa indignada. E agora eu descubro que ele foi preso? Sandra solta uma risada amarga. Meu Deus, ele é um frouxo mesmo. Olga fica assustada, mas conhece bem o temperamento explosivo da patroa. Mesmo assim, tenta manter a calma. Só que o ódio de Sandra parece crescer cada vez mais. Ela começa a andar de um lado para o outro pela sala, ofegante, nervosa. De repente, a realidade cai como um peso sobre ela. A voz sai carregada de pavor. Acabou. Ela leva a mão à cabeça. Eu perdi o meu parceiro. Sandra olha para Olga, completamente tensa. E sabe o que é pior? Ela respira fundo. É bem provável que o Ernesto abra a boca. Ele vai contar tudo. O olhar dela fica assustado. Ele vai me entregar, Olga. Eu tenho certeza disso. Tentando encontrar algum fio de esperança, Olga pergunta com cautela. Você tem certeza, baronesa? Ela continua. Eu sei que o Ernesto anda dizendo por aí que quer ser uma pessoa melhor. Mas ele te ama. Olga tenta tranquilizá-la. Eu não acho que ele seria capaz de destruir a sua vida. Mas Sandra apenas solta uma risada fria, cheia de desprezo. Ernesto virou um frouxo. Ela fala com amargura. Ele não é mais o homem pelo qual eu me apaixonei. Sandra cruza os braços. Eu perdi o meu marido. Então completa com frieza. E quer saber de uma coisa? Ele já deve ter descoberto que é pai daquela surdinha. Olga fica completamente chocada. Ela percebe que algo mudou de vez. O laço que unia Sandra e Ernesto foi destruído pela paternidade e pelo arrependimento dele. Sandra continua seu desabafo, dominada pela frustração. É por isso que eu não posso mais ficar com o Ernesto. Ela fala com ódio. Acabou. O nosso casamento chegou ao fim. O clima na casa se torna pesado, sufocante. Até Olga tenta amparar Sandra naquele momento, porque por trás de toda aquela fúria existe também uma dor profunda. A atitude de Ernesto atingiu Sandra em cheio. Ele simplesmente decidiu largar tudo e se entregar para pagar pelos crimes. Mas essa história está longe de terminar, porque Ernesto, determinado a fazer a coisa certa, vai acabar revelando a Candinho que Sandra está viva e escondida. Essa será a traição final. E quando Sandra descobrir isso, vai perder o pouco de sanidade que ainda resta. Consumida pela revolta, ela começará a pensar em vingança. Uma vingança cruel. Sandra tomará uma decisão sombria, planejar como tirar a vida do seu agora ex-marido. E Candinho, o amigo inseparável de Policarpo, também ficará completamente chocado com essa grande novidade. Ele jamais imaginaria que o Bigodinho seria capaz de se entregar à polícia. Mas Candinho ainda terá outra grande surpresa pela frente. Ele finalmente vai descobrir a verdade sobre Dita. Tudo começa logo depois daquela serenata que Dita viu Candinho fazendo para Zuma. A cena parte o coração da moça. Convencida de que o rapaz escolheu Zuma, Dita decide desistir dele. O que ela não sabe é que tudo não passou de um plano. Candinho fez a serenata apenas para ajudar Maria Divina e Zé dos Porcos. A ideia era aproximar os dois, para que eles pudessem adotar Aladim e Maroca. Mas Dita não faz ideia disso, e acaba entendendo tudo errado. Depois da serenata, Zuma aparece completamente emocionada. Ela acredita que aquilo foi uma prova de amor. Para ela, agora é só questão de tempo até Candinho pedir sua mão em casamento.
Zuma já se vê como futura esposa do rapaz. Mas, nesse momento, Carmen aparece novamente. A vidente olha para Zuma e faz um novo alerta. O Candinho está muito triste, Zuma. Ela fala com seriedade. Você não está fazendo a coisa certa. Zuma revira os olhos irritada. Lá vem você de novo tentando estragar a minha felicidade. Ela cruza os braços. Você é invejosa mesmo, né, Carmen? Carmen responde imediatamente. Quem dera fosse isso, Zuma. Ela fala com firmeza. Mas eu olhei as cartas. A vidente se aproxima um pouco mais. E posso garantir uma coisa. Se você continuar com essa história de se casar com Candinho, a voz dela fica mais grave. Você vai quebrar a cara. Zuma engole seco. Mas Carmen termina o aviso. E não é só derrota. Existe risco de morte. As palavras deixam Zuma tensa por um instante. Mesmo assim, ela decide ignorar o aviso mais uma vez. Determinada, Zuma resolve seguir com o plano de conquistar Candinho. Enquanto isso, Dita está arrasada. Depois de ver a serenata, ela desabafa com Lorival. O rapaz escuta tudo em silêncio. Ele também fica triste ao ver o sofrimento da moça, mas no fundo, uma pequena esperança surge em seu coração. Lorival sempre teve um amor não correspondido por Dita. E agora, talvez finalmente tenha uma chance. Mas a conversa dos dois é interrompida de repente. Dita leva a mão à cabeça e passa mal mais uma vez. Lorival fica desesperado. O que foi, Dita? Você está bem? Ele não faz ideia de que a jovem está grávida de Candinho. Mais tarde, com a situação aparentemente mais calma, Dita decide procurar Candinho. Ela precisa de respostas. Quando o encontra, vai direto ao assunto. Candinho percebe a tensão no rosto dela. Então explica rapidamente. Dita, aquilo não foi o que você está pensando. Ele fala com sinceridade. Eu não tenho nada com a Zuma e também não quero ficar com ela. Mas antes que a conversa avance, o destino resolve agir novamente. De repente, Dita perde as forças e simplesmente desmaia nos braços de Candinho. Assustado, Candinho não perde tempo. Ele pega a Dita nos braços e corre para o hospital. Momentos depois, vem a confirmação que muda tudo. O médico revela a verdade. Dita está grávida. A notícia deixa Candinho completamente emocionado. E, ao mesmo tempo, esse será o golpe final contra a Zuma. Porque agora, a megera vai perder Candinho de uma vez por todas.